Primeiro, eu quero agradecer muito o convite, me senti muito honrado em estar fazendo parte da história literária da cidade onde eu nasci e marcando o primeiro centenário dessa cidade. Paraguaçu Paulista é a cidade onde eu nasci, aqui vivi até os meus 19 anos e minha origem, a base da minha formação ética, minha formação como homem, minha família, enfim, minhas referências, minha formação religiosa. Então não tem como eu sair de Paraguaçu. Paraguaçu sempre está dentro de mim, né? Então eu fazer parte e poder relatar a minha jornada de escritor para as atuais gerações e com certeza para as futuras gerações, isso é uma honra e uma missão que eu quero sempre manter, e essa gratidão pela vida. Bom, eu sou nascido aqui, como eu falei, em 3 de junho de 79, nasci na maternidade aqui do Hospital Santa Casa de Paraguaçu Paulista. E logo cedo eu gostava muito de histórias, de ouvir histórias. Eu fui uma criança muito curiosa, né? Mas isso eu não sabia que ia despertar a literatura, a criação literária em mim. Quando eu começo a ser alfabetizado, e eu aprendi a escrever entre 85 e 86, mas eu vou dominar mesmo a escrita em 87, 88, do segundo para o terceiro ano do ensino fundamental. Eu recordo que eu fui ver um filme aqui no Cine Teatro, já era o Cine Teatro Lucila Nascimento, e a tela enorme, eu adorava lá eu tenho boas recordações, ótimas recordações do Cine Teatro. Inclusive, às vezes eu sonho que eu tô lá. Eu tenho umas coisas muito legais, assim. Eu achava ali que era um lugar meio secreto, tinha porta, camarim, aquela mística, né? Aquela coisa da ribalta, né? E eu lembro que eu fui assistir a um filme lá em 87, isso, que eu estava no segundo ano, e é um filme que hoje passa direto, né? Que é o Indiana Jones e o Tempo da Perdição. Mas ele estava estreando naquele período, né? E eu fiquei assim encantado com aquela história, né? Aquela aventura, aquele personagem. Aí o personagem, eu revi esses dias, o filme é engraçado isso. Aí o personagem foge dos vilões, foge com a mocinha bonita, tem um parceirinho que é um menininho lá que ajuda ele. Aquilo eu fiquei encantado com aquela trama, foi na minha cabeça. E aí foi passando, eu fui querendo, passou um pouco tempo depois, eu tive vontade de escrever. Meu pai havia ganhado um bloco de rascunho, de sulfite, e separou em 2. Deu metade para o meu irmão mais velho, que é o Rodrigo, e deu outra metade para mim. Nós já tínhamos o meu terceiro irmão, o Reno, né, da minha família, com meu pai e com minha mãe, e porque eu tenho um irmão só por parte de pai, que é o Paulo, mais velho, né? Antes do meu pai se casar com a minha mãe, ele teve um filho com essa namorada, e depois ele casou com a minha mãe. E meu irmão mais velho é o Paulo. Eu sou de uma família de 3 irmãos, né? O Rodrigo, que é o Paulo, que é o filho só do meu pai, o Rodrigo, aí eu e o Reno. Então na época não tinha, e o Paulo não morava com a gente, o Paulo morava só com a família dele. Então meu pai dividiu o caderninho, né, e deu metade para mim, metade para o meu irmão. O meu irmão desenhava muito bem, tem uma habilidade muito boa, tanto é que tentou ser arquiteto. E aí eu fui querer escrever, então, já que eu não desenhava bem, eu tinha que escrever. Eu tinha que fazer alguma coisa com aquele papel. E aí veio essas histórias, veio aquela história de um personagem tipo Indiana Jones, que estava indo para a África salvar o rinoceronte branco. Então a primeira história que eu escrevo, eu acredito que é 88, chamou O Rinoceronte Branco. É uma história assim, de um aventureiro do tipo de Indiana Jones que vai para a África e salvar o último rinoceronte branco e tal. É uma história que... e eu lembro engraçado que o amigo dele chamava João Ramalho. Porque João Ramalho era um índio, que era um líder. Foi uma história. Por exemplo, nas histórias, né? Me fala, João Ramalho foi uma pessoa, foi um índio que recebeu esse nome e tal, da história do Brasil, enfim, aí me falaram isso lá na infância, né? E eu fui escrever e coloquei isso, o nome do personagem, ele tinha um assistente dele, era o João Ramalho, olha, então, e aí pegou isso. E aí a partir dali eu comecei a escrever mais. E isso ficou latente em mim, né? Depois veio a adolescência, em 93, eu estava já com 14 anos, 13 para 14 anos,
E aqui na cidade, o maestro Cícero Siqueira se torna, na época seria o secretário de Cultura, né? E o governo municipal da época consegue umas oficinas regionais, oficinas culturais de várias frentes. E eu já estava numa fase de adolescência, a cabeça da gente querendo fazer alguma coisa, enfim, aquele fim de infância, começo de adolescência, puberdade chegando, os hormônios estourando, você querendo fazer alguma coisa. Eu não gostava de jogar bola, fazia outros esportes, mas a bola mesmo, futebol, eu não me identificava muito. E aí eu fui lá fazer oficina de teatro. E aí eu me encanto com o teatro. Então nessa época de 93, eu queria ser dramaturgo. Aí, então ali começa então aquela coisa que eu sempre escrevi, as minhas redações eram sempre as assim, que as professoras gostavam de ler, elogiavam, eu ia na frente ler a redação, né? Então eu sempre tive uma identidade com a escrita nas escolas. Eu era aluno bom de língua portuguesa, gostava de ler, sempre gostei muito de ler, na infância, na adolescência. Então eu li muito as histórias do Coleção Vagalume. Então eu lembro do Marcos Rey, então eu li muita história do Marcos Rey. E depois eu fui, quando eu estava buscando a formação, fui saber quem era Marcos Rey, a história dele, até como roteirista, como redator. E aí em 93 ali eu quero ser dramaturgo, e aí eu me encanto com a obra de Bertolt Brecht, que é um dramaturgo alemão, e vejo uma foto do Brecht. E essa foto é muito emblemática. O Brecht está na máquina de escrever, com um charuto na mão e tirando um texto. A hora que eu vejo aquela foto, eu falo, um dia eu quero levantar da minha máquina de escrever com um texto meu. Algo autoral. Então aquilo foi muito forte. E aí eu pedi uma máquina de escrever para meu pai de presente, ele me deu, uma Olivetti Letreiro 89, até teve um fim trágico. E aí eu pego e começo a escrever tudo nessa máquina. E começo a escrever peça, e começo a escrever coisas. E isso foi me dando uma energia muito boa. E quando é 95, setembro de 95, eu sou convidado a trabalhar como repórter de um jornal local, chama A Semana. E aí eu inicio ali meu trabalho como jornalista, como repórter, e começo a direcionar já. O teatro já fica um pouco para trás, embora eu tenha participado até de festivais, recebido prêmios como ator, e tinha vontade de fazer escola de arte dramática. Mas aí eu entendo que a logística, a geografia ia me favorecer se eu permanecesse no jornalismo. E em Marília, na época havia o curso de jornalismo, hoje não tem mais, comunicação social e jornalismo. E aí eu foco, tanto é que eu só presto vestibular para jornalismo na Unimar, eu não prestei em mais nenhum outro lugar. Passo e começo em 97 o meu curso de jornalismo, mas aí eu já estou na imprensa e desde então eu continuo na imprensa, até hoje trabalho com a imprensa. Então começa ali nessa coisa da criança, da criação, mas passando pela dramaturgia, pelo teatro e tendo jornalismo. Então veja que essas energias me canalizaram. E depois termino a faculdade em 2000, caso, e 2002, eu lembro que é 2002 para 2003 ali eu começo a retomar minhas histórias. Em 2003 começa a fase minha de escritor, que eu participo de um concurso que é uma data fechada, não sei se é 490 anos de São Paulo, alguma coisa assim, e eu sou instigado a escrever um conto para esse concurso. Esse conto chama O Paulistano. Aí eu não entrei lá, mas eu ganhei o Mapa Cultural Paulista lá em Marília, que eu já estava morando em Marília, com esse conto. E aí de 2003 eu finco e começo a falar, agora eu vou desenvolver a literatura. Aí a partir daí vem Contos do Japim, vem Próxima Colombina, e vem todos os outros livros que eu comecei a escrever ali. Aí começa uma outra fase minha, já formado, já casado, já consolidado como repórter, e em jornalismo eu passei todas as etapas, fui de repórter, depois editor assistente, editor-chefe, então tudo isso, a hora que eu canalizo isso tudo para a literatura, e sigo escrevendo livros, romances, biografias, livro didático. Eu tenho um livro didático que é utilizado inclusive na rede municipal de ensino de Marília, e também a parte de poesia um pouco, mas também a poesia. Então eu acabo
e a crônica, mais recentemente. Mas nessa época eu consigo ter a literatura, sim, como uma fonte até de renda para mim. Do que eu escrevi até agora, eu acredito que o conto chamado O Leão Entrou em Casa, que está em Contos do Japim, é o meu melhor conto. Porque existem alguns elementos ali em que eu trabalho a minha forma de produção, né? O meu estilo, tá? E a fagulha para escrever. Quando o Getúlio, quando completou 60 anos do suicídio de Vargas, eu fui contratado por uma editora para escrever sobre a trajetória de Vargas para as novas gerações. Eu fiz um baita trabalho de pesquisa, foi super interessante, foi um trabalho jornalístico, né? Ali foi o jornalístico, também literário, mas foi bastante documental, mas também eu tive, assim, entrevistei uma sobrinha tataraneta dele, na verdade, era neta do Maneco Vargas, que foi um dos filhos de Vargas, né? Então ela era da linhagem dele. Então, Vargas, um legado político. E a obra romance, ficcional, aí que eu acho que é a obra mais valiosa que eu estou contribuindo para a literatura paraguaçuense e a literatura brasileira, é Canavial, Os Vivos e os Mortos. Esse é um livro que se passa totalmente em Paraguaçu Paulista, a trama. Eu, inclusive, menciono Paraguaçu, lugares, pontos geográficos, né? A família mora na periferia de Paraguaçu. Fatos que ocorreram no entorno da nossa cidade e também no ambiente da cana, quando a cana se cortava a facão, porque hoje não se corta mais. Então, histórias, porque eu vivi num bairro onde no entorno as famílias trabalhavam no corte. Eu me recordo que a primeira menina que eu beijei na boca, o primeiro beijo que eu dei, foi para uma filha de uma cortadora de cana. Enfim, então eu vivia no entorno. Eu lembro assim da gente jogando bola num campinho, que hoje não tem mais esse campinho, porque eu ainda convivo e vivo, meus pais, na mesma casa que onde eu praticamente nasci, né? Então, ali no bairro, na rua Domingos Paulino Vieira, é ali, Domingos Paulino Vieira 257, ali é a casa dos meus pais, onde foi meu endereço por quase 20 anos da minha vida. E então, Canavial, eu acredito que ele traz uma identidade, resgata um passado de Paraguaçu Paulista, então é um efeito crônica, mas ele não é simplesmente jornalístico, onde você pontua, mas você... Então eu parto da dor do cortador de cana, da família, e trago os outros elementos comuns da nossa região, como o movimento rural sem terra, que foi muito forte nessa região, inclusive em Paraguaçu teve movimento, teve algumas ocupações, né, que ocorreram aqui, e essa luta pela terra, e aí esse personagem, que ele se transforma no livro, como nós todos se transformamos na vida, ele começa como Candinho, tá? E o Candinho, então, de 12 para 13 anos, a mãe morre nesse acidente, só sobra o pai, morre outras pessoas, enfim. E aí, no outro dia, enterra a mãe num dia, dali um outro dia, o pai pega os facões da mãe e fala: ó, filha, agora você vai comigo, porque tua mãe é um braço para sustentar teus irmãos. Então ele assume e vai cortar. Eu me emociono muito com essa história, porque a realidade é um menino deixando de ser criança e tendo que ir trabalhar. Então isso dói muito nele, porque foi muito abrupta a passagem dele. Do dia para a noite, ele vai ter que mudar de escola, estudar à noite. E ele é um menino, esse personagem, eu coloquei muito da força do ser humano em acreditar que um dia ele vai vencer, né? Então ele não deixa de estudar, mas ele vai trabalhar. Então ele inverte o horário. Então porque aí entra a pesquisa que eu fiz, eu descobri muitos cortadores de cana, sim, estudaram e terminaram o ensino médio. Ele tinha inteligência suficiente para fazer um curso superior, porém não tinha como deixar aquele emprego que para ele estava rendendo, e enfim. Então essas questões, o Candinho é esse personagem. Só que ele entra na luta pela reforma agrária também e vai viver um tempo no Pontal do Paranapanema, e lá acontece outra história. Depois ele volta, só que ele volta para Paraguaçu como sem terra. Ele é chamado como sem terra e volta politizado.
Então, as conversas que ele tem com os outros cortadores é diferente, e o gato, o cara que contrata, presta atenção nisso. Engraçado que eu sou motivado a escrever Canavial, e é isso importante eu relatar aqui, porque eu sempre admirei e sigo admirando, sou leitor dele, do Adalto Elias Moreira, um escritor de Paraguaçu, que também teve uma vida pública aqui em Paraguaçu. E para mim o Adalto sempre vai ser uma referência, não só como escritor, mas como pessoa, né? Eu tive uma conexão muito boa com o Adalto, e eu li Os Abismos de Caraguatá, que foi um livro bom que ele escreveu, ganhou prêmio. E lendo Abismo de Caraguatá, que é uma obra, uma épica, é um livro da altura de um Mário Vargas Llosa, como A Guerra do Fim do Mundo. É um livro bom, assim, de se ler e de você entrar naquela história, conhecer a história que Adalto coloca ali, a Guerra dos Pelados, a Guerra do Contestado. E lendo ali, me vem a fagulha. Fala, poxa, e a história nossa, dos nossos heróis locais? Quem são os nossos heróis locais? E eu começo a fazer essa reflexão lendo Adalto. Olha o escritor daqui. Aí eu vou lembrando, os grandes heróis da nossa cidade são os cortadores de cana. Porque não é fácil levantar 4 da manhã, rodar, ir para cana e cortar cana na facão. E voltar e estudar à noite. E tinha muitos que faziam isso. E jogar bola, como era o pessoal que eu via. E aí tinha histórias lá, fulano se não estivesse cortando cana, estava no Paraguaçuense. E a Paraguaçuense estava no auge. Então, até disputou a A2 na época. Então essas conexões todas eu coloquei em Canavial. Então Canavial, para mim, eu acho que é uma obra que eu tenho assim uma gratidão de ter escrito, porque eu dei o olhar para essa população, que hoje não existe mais, não tem mais o cortador de cana, mas que naquela época, que anos 80, anos 90, ali quando havia, eles tiveram uma grande e valiosa contribuição para o desenvolvimento daqui. Então, se nós tínhamos fortes usinas, potências que exportavam álcool e açúcar para o mundo, era às custas do suor do cortador de cana. Então, eles precisavam e precisam ser lembrados também, não só na dificuldade, mas na alma e na vida. E Candinho, que é sem terra, ele é alma e vida desses cortadores de cana. Eu entendo que sem a literatura não tem vida. A gente precisa a ficção existe para a gente refletir muito sobre a gente e se identificar com as histórias e não deixar perder aquele sofrimento, né? Por exemplo, me recordo assim que muito aprendizado a gente acaba retirando de tudo isso, e se não documentar, ou numa forma de um livro direto, ou numa poesia, numa música, né, na criação, isso se perde, e as pessoas que vão vir, os próximos, também vão passar pelo mesmo caminho e vão sofrer, né? O sofrimento ele vai acontecer para todo mundo. Agora, o interessante é que um livro, uma obra literária, é uma companhia perfeita. Você tem ali, você pode voltar a ler, se identificar e projetar. E a leitura, ela tem que ser feita de forma prazerosa. Eu acho assim, então, que tenha o hábito da leitura pelo prazer e busque ler aquilo que te faça bem, né? Não pela obrigação. Óbvio que a leitura obrigatória é importante, porque as pessoas se preparam, você tem que prestar vestibular, concurso, aumentar o seu vocabulário, até para o trabalho convencional, a leitura ela te dá toda a base. Só que no momento do seu descanso, do seu lazer, incluir aqueles autores ou aquelas obras que vão te fazer uma viagem, você entrar, desconectar da realidade e viver aquela história. Isso desenvolve empatia, desenvolve inteligência, desenvolve visão crítica, verbalização. Então é isso, eu acho que a leitura tem que ser cultivada pelo lado do amor, né? O prenúncio. Venho contar sobre um tempo que não existe mais. Ele se acabou, assim como findaram as pessoas que nele viveram, choraram, sofreram, se amaram. Se a esperança rareia pelo agora, imagine então, por aqueles anos. Esperança nem se tinha com goiabada com queijo, muito menos com um copo de pinga
ou numa moda sertaneja, entoada aos domingos de manhã no auditório da rádio da cidade. Esta é uma história nem um pouco animada. É desértica, feito os campos após o corte intenso de seguidas turmas de boias frias, picotando cana, como se cada caule desta planta, que nos dá açúcar, álcool e empregos, fosse os segundos finais de nosso período aqui na Terra. Terra de ingratidão, de secura e frieza. Esta é a história de João Cândido da Silva, de seu pai, Antônio Cândido, o Toninho Pureza, da moça toda tatuada, que todos só chamavam de bruxa, dos seus 2 irmãos gêmeos, Cosme e Damião, saltimbancos tristes, do padre errante São Francisco do Mato, do gato Chucá Gasolina, das centenas de famílias que dependiam do corte manual, que seguravam podões e levavam mais que água naquelas garrafas térmicas vermelhas, que sonhavam comprar um videocassete, a moto e pagar a casa própria. Esta é a história do meu povo, feita de gente forte e honesta. Me emociono muito quando veio ela, porque é isso, é os Paraguações. É a forma de retribuir, né, do berço onde eu vim e fazer a minha gente herói, transformar a minha gente em herói.